Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao Vida e Escritura, mais um programa aqui na Igreja Presbiteriana Nacional, o seu programa semanal onde nós falamos de temas relacionados à nossa vida, baseado na Escritura e desafiando o nosso coração. Vida e Escritura, quando vida e Escritura se encontram, esse é o nosso objetivo aqui. Bem, hoje eu quero começar o Vida e Escritura de uma forma diferente. Normalmente eu começo aqui pedindo que você participe, alguma coisa assim, nós vamos ter a participação, mas eu gostaria de começar este programa hoje, o Vida e Escritura, orando pelos nossos irmãos, pelas pessoas do Rio Grande do Sul. Nós temos visto e ouvido com relação às tragédias que têm acontecido lá, o tempo que eles têm vivido em sofrimento e passado por grande dificuldade, e orar por eles, pedindo a Deus que os dê graça, que fortaleça, que a ajuda chegue, de uma forma que possa trazer esperança também ao coração deles e ser também sustentados, nesse momento de adversidade. 78% dos municípios gaúchos estão afetados, de 497, 388 estão afetados de alguma forma pelas enchentes. A confirmação de 100 mortes e outros desaparecidos, e também com problemas com relação à água, a chegar, a ser abastecidos lá também com relação a isso, já começando a faltar água. Então eu queria convidá-lo nesse momento para que nós tenhamos um tempo de oração pelos nossos irmãos. Vamos orar pedindo consolo pelos lutos, aqueles que perderam seus entes queridos. Vamos também orar pelo fortalecimento das igrejas do Senhor que estão ali servindo, trabalhando, também pelas famílias que perderam todas as suas coisas, algumas não puderam voltar para suas casas. Pedir a graça de Deus, a misericórdia daquele que está no seu sublime trono, cuidando e misericordiosamente e soberanamente cuidando de todas as coisas. Então, nesse momento, eu queria convidá-lo, juntamente comigo aqui, se você estiver na sua casa, estiver no seu trabalho, onde quer que você esteja, pare por um momento para que nós possamos orar pelos nossos irmãos em Cristo e orar pelas famílias, pelas pessoas daquele estado, pedindo a misericórdia do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós queremos nesse momento interceder pelo estado do Rio Grande do Sul. Temos ouvido e visto pelas imagens as situações que eles estão vivendo e com certeza a vivência e a experiência é lá muito mais intensa e muito mais desafiadora do que as imagens, do que os vídeos podem mostrar, Senhor. Famílias que perderam tudo, perderam não só o material, mas também perderam entes queridos. Nós queremos orar pelas famílias enlutadas, pedindo ao Senhor a sua graça, o seu consolo. O Senhor sabe consolar, porque é o Deus de todas as consolações, como o apóstolo Paulo nos ensina na sua palavra, Senhor. Queremos pedir que o teu Espírito Santo possa trazer este consolo aos corações e trazendo também a esperança em Cristo Jesus. Oramos também pelo fortalecimento das igrejas que estão servindo, trabalhando, as igrejas do Senhor ali, dando suporte, assistência, orando, fazendo trabalho de capelania. Traga consolo aos pastores, aos missionários que estão servindo ao Senhor fielmente, levando a sua palavra, levando consolo, também ajudando em assistência e buscando os recursos para poder pastorear o povo do Senhor que tem vivido em aflição naquele momento, Senhor. Também oramos por todas as famílias, pedindo a misericórdia, o socorro do Senhor, ó Deus, que cheguem os mantimentos, que o povo do Senhor se levante cada vez mais, que outras pessoas, para que sejam abastecidos e possam então, tanto aqueles que estão servindo no trabalho, seja um órgão público, seja qualquer outro, também as famílias que estão em sofrimento nesse momento, Senhor. Nós pedimos a sua graça e sabemos que o Senhor está no trono, cuidando de todas as coisas e levantando pessoas para que haja consolo. E nesse momento de grande dificuldade, que o olhar do povo também possa estar no Senhor, aquele que verdadeiramente é o nosso Consolador. O Senhor sofreu, o Senhor sabe o que é padecer, homens de dores, como a sua palavra diz, e o Senhor sabe muito bem consolar aqueles que estão em sofrimento. Que o Senhor continue os abençoando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, além das suas orações pelo Rio Grande do Sul, você também pode fazer algumas doações. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa denominação, em parceria com o Conselho de Ação Social da IPB, tem levantado arrecadações por meio da Igreja Presbiteriana de Canoas. Então aqui na nossa tarja está o Pix que você pode fazer, ipcanoas@ipb.org.br.
É uma conta especial para doação que estão recebendo para poder então levar o consolo e a esperança por meio, né, do cuidado pessoal, do cuidado físico e também do cuidado espiritual. Então fica aqui o nosso incentivo para a sua participação, para o seu envolvimento, além das nossas orações aqui. Que Deus, né, se você está em algum lugar do Rio Grande do Sul nos assistindo ou próximo aí, que Deus continue fortalecendo e guardando o seu coração. E que o Senhor possa dar graça e sustento nesse tempo de dificuldade, porque o Senhor é aquele que nos socorre em tempo de angústia. Então que o Senhor continue abençoando e também fica aí o convite, né, fica o encorajamento para que você possa participar, fazendo a sua doação, levando, né, ao povo do Rio Grande do Sul, aos nossos irmãos, a toda a população, um socorro necessário nesse momento também. Isso mostra a nossa disposição cristã, mostra o nosso amor cristão em doar, em servir aqueles que estão em sofrimento. Bom, hoje o nosso programa Vida e Escritura vai falar sobre conflitos, né? E eu gostaria então de chamar você nesse momento para dar o seu boa noite, para você bater um papo aqui comigo, para que você possa também interagir com esse tema tão importante. Nós vamos falar de uma perspectiva da palavra do Senhor, vamos falar de uma perspectiva bíblica, então deixe seu boa noite, né, coloque aí também a sua posição, a sua opinião, a sua pergunta durante o nosso programa aqui. Mas nós vamos começar com uma enquete. Eu quero que você participe dessa enquete, e a pergunta da nossa enquete que o pessoal vai colocar para vocês é: você se considera uma pessoa que sabe resolver conflitos? De novo, fica aí a pergunta para você. Você se considera uma pessoa que sabe resolver conflito? Você é bom em resolver conflito? Eu não vou dizer bom em resolver conflito, mas você é um pacificador? Né? Você consegue, num conflito familiar, num conflito na empresa, o nosso foco aqui é o conflito familiar, né? Mas você consegue compreender, você consegue entender os princípios da resolução e aí então trabalhar e dar respostas bíblicas para esse momento? Bom, fica aqui a minha enquete, eu gostaria que você participasse, se sim, né, ou se não, com relação ao modo que você pode resolver os conflitos ou não. Bom, todos nós, obviamente, vivemos, né, num conflito, todos nós passamos por conflito. Viver no mundo caído é o resultado, obviamente, de estar em conflito. O próprio texto da palavra de Deus diz isso. Bem, todos nós nos casamos, temos filhos e nos envolvemos, né, nos relacionamentos interpessoais, ou no relacionamento conjugal, ou, né, no relacionamento familiar. Nenhum de nós imaginamos assim, eu vou lidar com isso, ou eu vou me envolver para ter conflitos, né? Claro que isso não é, obviamente, o desejo do nosso coração, mas a realidade bíblica mostra para a gente que conflitos existem, né? Então, por mais que a gente não se dê conta, ou se prepare para eles, ou pense a respeito sobre eles, né? Todos nós vivemos, em algum momento, um conflito, seja na família, seja com o filho, seja com a esposa, e seja com o marido. Então, conflitos, querendo ou não, são uma realidade da vida de qualquer casal e de qualquer família, né? Nas primeiras páginas da Bíblia, depois da queda do homem, nós vemos o primeiro conflito na família que nos representava, né, na criação. Olha só que interessante aqui o texto de Gênesis 3, diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, após queda, né, após a queda da desobediência do homem e da mulher para com Deus, o texto fala que eles já tiveram um conflito ali. Quando Deus chega para confrontar Adão, fala: você comeu? Ele fala: não, foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, a culpa não é minha, a culpa é do Senhor que me deu ela e de Eva que me persuadiu a comer. Então percebe que ali nós já temos a realidade dos conflitos, um acusando o outro, né, levando o outro na consideração de que não é a responsabilidade pessoal, mas é a responsabilidade daquele que causou em mim alguma coisa, por isso eu respondi assim. É interessante, né? Parou para pensar que nós também respondemos assim muitas vezes? Né? Nós podemos pensar que os conflitos que nós temos não são, na verdade, a nossa culpa.
mas é a culpa de outras pessoas. Nós podemos olhar, não, eu só falei assim, por que você fez isso comigo? Para pensar que nós transferimos muitas vezes a culpa para outras pessoas, e essa culpa, muitas vezes, ela é colocada sobre o outro para que nós, então, justifiquemos o modo como a gente reage, como a gente lida, como a gente trata com essa situação. Então, Deus, ele cria o homem e a mulher, ele os estabelece dentro de um relacionamento chamado casamento, e o Senhor deu tudo a eles que eles precisavam para viver dependentes do Senhor, não independentes, mas dependentes de Deus, e o Senhor como provedor e a possibilidade de desfrutar de toda a bênção, mas eles tiveram a atitude de viver de modo independente do Senhor, fez com que eles tomassem decisão contra o Criador. E os conflitos, então, começam a partir daí. O conflito não começa no outro em si, apesar de que, nós vamos falar um pouco mais sobre isso no modo que as pessoas respondem aos conflitos, mas a realidade da existência dos conflitos, eles começam a partir de uma separação de Adão e Eva lá no Éden, do plano de Deus para o bem, do plano de Deus para eles mesmos. Quer dizer, eles passam a querer viver de modo independente. Então, nós podemos afirmar que os conflitos existentes resultam de uma só verdade: os homens ficaram longe de Deus. E hoje, sendo trazidos pelo Senhor, por Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nós ainda temos essa realidade. Então, quando eles tiveram seus olhos abertos, eles passaram a ter conflitos como consequência também do seu pecado. E é interessante que nós podemos olhar tanto na Escritura, quanto também nas nossas experiências, interpretando a palavra de Deus, ou interpretando a nossa experiência a partir da palavra de Deus, e somos pessoas diferentes. E aqui fica para você um desafio muito importante para você avaliar o seu coração, no modo que você também responde aos conflitos. Então, perceba que Adão e Eva, Adão, ele responde ao conflito de uma forma específica de transferência de culpa. Quando chega em Eva, também ela faz. Quer dizer, não existe um entendimento, não existe um arrependimento no sentido de, não, eu fiz isso. Não, foi a culpa do outro. Então, os conflitos são instalados a partir do momento da queda, onde eles então passam a querer viver vidas independentes do Senhor, e aí o conflito começa a existir. E esse conflito, então, ele vai caminhando, e quando Deus chega no jardim, a realidade foi a mulher que tu me destes. Quer dizer, ele começa a colocar a culpa em outras pessoas. Como eu disse, muitas vezes também nós fazemos isso. Muitas vezes nós transferimos a culpa dos conflitos, ou até mesmo falamos assim, olha, eu seria mais tranquilo, eu seria melhor para resolver, ou eu não falaria assim se você me tratasse dessa forma. É claro que relacionamentos também dependem do outro, mas será que o outro tem total domínio ou influência sobre o modo como eu respondo às situações? E também nós vamos ver hoje aqui alguns modos em que nós podemos resolver os conflitos. Como é que você resolve, ou como é que você responde ao conflito? Nós vamos ver aqui algumas maneiras. Então, por exemplo, nós temos basicamente 3 maneiras de responder aos conflitos. A primeira maneira é sendo alguém que é evasivo. A gente vai ver cada uma delas depois, mas anota aí, marca aí. Nós basicamente temos 3 modos em que nós podemos responder aos conflitos. Primeiro, de modo evasivo, ou seja, fugir daquilo ali, não querer lidar e botar debaixo do tapete, levar a banho-maria, empurrar com a barriga, como popularmente se diz. Você pode ser combativo, aquela pessoa que não, eu vou até o fim, vou fazer isso, ou você pode ser alguém que seja um pacificador, que exatamente esse é o tema da nossa live hoje, os conflitos no lar e as escolhas do pacificador. Então as reações aos conflitos, de uma forma não pacificadora, são muito comuns na família. Não pacificadora, são muito comuns na família, mesmo daqueles que confessam Cristo Jesus. Mesmo tendo Cristo como Salvador, nós lidamos com a nossa natureza pecaminosa todos os dias e muitas vezes nos envolvemos em hábitos não bíblicos de resolver conflitos. E esse é o grande problema das famílias também hoje.
né, além dos problemas de funcionalidade, além do problema de como as pessoas também funcionam, quer dizer, deixam os seus papéis, né? O marido não age como marido, a esposa não age como esposa, os filhos não agem como filhos. Então acontece uma questão da disfuncionalidade dessa família, também resultado da queda, mas também muitos têm hábitos ou lidam com hábitos ou, né, eles amadurecem hábitos de resolução de conflitos não pacificadores, né? Ou seja, não bíblicos. E aí, na verdade, não existe uma resolução. Existe muitas vezes uma aquietação do conflito, mas sem resolvê-lo verdadeiramente. Ou seja, existe a ideia de que as pessoas elas sentam, elas não conseguem mais ter um diálogo, não conseguem chegar a uma conclusão na família, a resolver os conflitos, e algumas então vão lidando, né, de uma forma não bíblica, e obviamente isso vai acumulando, né? E alguns também escutam conselhos dos ímpios para resolver os conflitos. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios. Eu não sei, aqui em Brasília, né, onde atualmente eu moro, mas lá em São Paulo, existiu durante um tempo locais, acho que existe até hoje, um local em que você está muito nervoso, seu marido está te estressando muito, sua esposa está te estressando, seu pai está estressando você muito. Aí eles têm lá um local, né, que você entra, aí você pode pedir para imprimir a foto do seu marido, ou a foto da sua esposa, ou a foto do seu chefe, alguma coisa, e você coloca, por exemplo, num vaso, né, e você pega, né, alguma coisa, né, um taco, por exemplo, de beisebol, e você quebra aquele vaso com a cara da pessoa lá. Então, em São Paulo, tem lugares assim, por exemplo, para você aliviar o seu estresse, né? Aliviar o modo que você... Então eu estou estressado, não consigo resolver, eu vou lá, quebro, né? Você pegar e travesseiro, bota o rosto da pessoa, você dá soco no travesseiro, ou então aquela ideia de conte até 10, ou então aquela ideia de não ignore, né? Então o mundo, de uma certa forma, ele ensina a gente a lidar com os conflitos, mas de uma forma não bíblica, que está muito mais relacionado com a questão do próprio coração e da própria necessidade do que propriamente a glória de Deus e uma resolução verdadeira. Por isso muita gente, né, não consegue resolver seus conflitos porque estão ouvindo, obviamente, conselhos do mundo. Então o fato, né, de que nós temos conflitos, nós temos que então estar atentos a isso. Olha só, uma das coisas importantes, por exemplo, às vezes alguns conselhos são: o tempo apaga os problemas ou resolve os conflitos, né? Será que isso é verdade? Será que eu posso, né, resolver os meus conflitos simplesmente deixando o tempo resolver isso daqui? Será que isso é bíblico? Que o tempo resolva? O que você acha? Você acha que o tempo resolve coisas? Você acha que o tempo ele pode trazer para o seu coração uma questão de resolução? Ou então ele vai resolver de alguma forma em que você não precisa atuar ou não precisa pensar biblicamente sobre isso? Então, o que eu estou dizendo para vocês não, deixa tranquilo, deixa a pessoa lá, deixa ela ficar quietinha, deixa ela ficar, né, do jeito que... Não. Então a questão eu preciso resolver, né, resolver o conflito, buscar essa resolução, ou então eu posso simplesmente deixar que as coisas aconteçam, né, deixar que as coisas continuem, né, num aspecto de, não, o tempo vai... E as pessoas às vezes fazem isso, elas não confrontam, elas não resolvem, e aquilo vai se acumulando até que um dia explode aquilo, e ao explodir aquilo, obviamente traz grandes problemas, né? O casal, ele tem que ter um espaço do outro, também são conselhos assim: não, deixa lá, deixa a pessoa quietinha, mas será que biblicamente isso também é resolutivo, né? Você precisa ser feliz, né? Deixa o outro sofrendo, o que é importante é a sua alegria, é a sua felicidade, né? Outra coisa não deixe o marido, a esposa falar assim com você, né? Você tem que se impor sempre. Então, normalmente, as resoluções, elas estão ligadas à perspectiva do próprio coração, no modo em que as pessoas... você é independente, né? Ou então... um sexo resolve todas as coisas. Quer dizer, não busca uma resolução bíblica, não busca um modo de verdadeiramente tratar os problemas, né? E isso, obviamente, vai trazendo consequências para a família.
E você pode avaliar essa situação e se colocar, né, diante, entender, né, e até mesmo avaliar, dizendo, talvez eu haja dessa forma, ok? Então, essas são algumas maneiras que, às vezes, o mundo trata, né, essa ideia de resolver conflitos, ou de resolução de conflitos, né? E aí nós vamos entrar agora numa coisa muito importante, que é a forma que as pessoas resolvem conflitos, né? Então nós sabemos que os conflitos vêm desde a queda, a Bíblia fala a respeito disso, e também a ideia aqui agora é entender o seguinte, como que as pessoas podem resolver não biblicamente os seus conflitos. Nós vamos começar pela resposta evasiva, para aquele que foge. Então as respostas evasivas, tá? Elas são quase sempre destrutivas também para os relacionamentos, né? Então, em alguns momentos, um dos cônjuges pode entrar num conflito direto, né? E alguns podem sair desse conflito e não resolver o conflito, né? Então, por exemplo, a resposta evasiva é aquele que não resolve, é aquele que não fala, é aquele que não lida, é aquele que não trata, né? E normalmente esse tipo de reação, de resposta, está focado muito no próprio eu. Em que sentido? Eu não quero entrar num confronto. Eu não quero passar por isso. Eu não quero ter que resolver isso. Então, isso está relacionado muito mais intensamente com o próprio coração, né, e a necessidade de satisfação do próprio eu. Eu não quero me expor a uma situação como essa. E aí, sabe aquela pessoa que fala, não, depois a gente conversa, depois a gente resolve. Não, deixa assim, não, mas não é desse jeito que você está pensando. Então, é sempre uma fala, né, que leva a negar a realidade ou então a não lidar com isso. E dentro dessa resposta evasiva, nós temos então a negação, né, algumas pessoas vivem em estado constante de negação. Simplesmente fingem que o problema não existe, que ele não está ali, né, mesmo está lá na sala, o negócio está acontecendo, a pessoa fala, não, mas não é bem assim, né? E alguns podem ter a sensação de que se não toca no assunto, então tá tudo bem. Então, se eu não tocar no assunto, se eu não falar, se aquilo não for trazido, tá resolvido, né? Então, alguns casais têm conflitos em várias áreas, né? Mas vive assim, não, deixa assim, tá bom, tá resolvendo, não lida, mas vai caminhando, né, para resoluções não bíblicas, na verdade, sem resoluções, né? Outros têm problemas em finanças, na vida, né, sexual, e tantos outros casais que têm sérios problemas e eles não resolvem. Inclusive, alguns que precisam de ajuda, né, de aconselhamento bíblico, mas não procuram, porque aquela ideia assim, ninguém, não, também não precisa saber. Ou, né, eu já ouvi casais, por exemplo, dizer assim, não, mas nem adianta tocar nesse assunto. Por que não adianta tocar nesse assunto? Porque não vai resolver mesmo. Quer dizer, perde a esperança da resolução porque já está vivendo muitos anos assim, né? Agora, o texto bíblico diz algo importante para a gente. Por exemplo, Efésios fala, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que isso significa? Às vezes o casal, né, o marido, a esposa, até os filhos, reclamam uns dos outros, né, para pessoas de fora, mas não fala abertamente, não resolve com o marido, não resolve com a esposa. Isso então vai gerando mais conflito. Quer dizer, está ali, está acontecendo, a pessoa está descontente, mas ela não quer compartilhar, porque ela tem receio, tem medo de homens, tem problema de ter mais problemas com isso, então isso se torna, obviamente, um outro problema. Ainda na resposta evasiva, nós temos a fuga, né? Alguns entendem que fugir dos problemas pode resolvê-los. Às vezes, a fuga ela é necessária. Por exemplo, em Gênesis 39, né, José foge da esposa da mulher de Potifar, quer dizer, ele tem que correr. Então, às vezes, uma fuga, ela se faz necessária para resolver, para tirar do perigo naquele momento, numa questão mais grave, alguma coisa nesse sentido. Mas alguns, eles têm o hábito da fuga como resposta viável em situações, né, cotidianas, aliás, respostas constantes na situação da sua vida. Quer um exemplo? Você fala assim, não fale comigo agora porque eu não tenho condições de falar com você. Isso é uma resposta evasiva. Por quê? Porque você está dizendo assim, olha, eu não resolvo, eu não tenho controle, eu vou explodir agora, então não fale comigo. Ou então aquela pessoa que, não, eu preciso pensar sobre isso. Aí fica um dia, 1 hora, 2 horas, 10 horas, um dia, vários dias pensando sobre isso, mas sem ter uma resolução verdadeira. Então, nós criamos o hábito, como eu falei, às vezes se torna necessário esse tempo para resolução, mas a maioria das vezes nós tornamos o hábito de dar um tempo, de fugir daquilo,
Não para resolver, mas porque nós estamos com raiva e queremos processar, pensar, enfim, para depois ir lá e resolver. E às vezes a resolução tem que ser feita naquele momento, para que a cabeça do outro também não fique, né, pensando certas coisas. Então, a grande questão aqui é que essa fuga, às vezes, é o silêncio, né? Alguém que fique quietinho, por exemplo, não vou falar, né? Vou ficar quieto, vou dar um gelo aqui e não vou falar com ninguém. Isso também é um modo de fugir, né? Você pune o outro pelo silêncio, ou você pune o outro pela fuga, né? Não quero resolver agora, não vou resolver, não vou, e sai. Alguns, inclusive, deixam o ambiente, né, para ir para outro, sai, faz alguma coisa para não ter uma resolução. E o extremo da resposta evasiva é o suicídio. Tá? Pessoas chegam ao extremo na resolução indevida dos conflitos, tirando a própria vida. Quer dizer, nós estamos falando de extremo aqui. Né? As pessoas não resolvem, e elas vão tendo um crescimento com relação a isso e também problemas no seu coração. Tá? Bom, deixa eu ir para. Antes da gente falar da resposta combativa, deixa eu ir um pouquinho aqui para o chat para ver quem está aqui conosco, dando seu boa noite, participando também. Você se considera uma pessoa que sabe resolver conflitos? 56% sabe e 44% não. Olha só. A outra pergunta aqui é, deixa eu ver aqui, a Ana Maria está aí com a gente, boa noite, Ana Maria, a Sônia também, boa noite, Sônia. Conflitos no lar, alguém está isento? Jamais. Todos nós temos conflitos em situações diferentes. Quantos exemplos bíblicos temos? Verdade, né? Está travando sem áudio. Voltou, calma, voltou. Estamos aqui de novo, né? A Lisiane, boa noite, tema muito importante e atual para a nossa vida. Nunca vi isso aqui em Brasília, de bater, mas tem, São Paulo tem, Ana. São Paulo tem, e a pessoa faz propaganda. Você pode ir nessas casas lá para resolver o conflito com a imagem da pessoa, né? Então, infelizmente, acaba tendo esses meios. Bom, participe aqui conosco, mande seu boa noite, mande sua pergunta, mande a sua observação. Nós vamos continuar falando aqui, depois nós voltamos para o chat também. Então, nós vimos as respostas que são evasivas, pessoas fogem do conflito. Agora, existe aquele perfil de pessoa que responde de uma forma combativa. Tá? As respostas combativas são utilizadas por aquele que, a qualquer custo, quer ganhar uma discussão. Vamos falar a verdade, ganhar uma discussão é bom demais, né? Você termina e fala assim, ganhei. Mas o que você ganhou? Ganhou, na verdade, nada. Mais conflito, sem resolução. E é interessante que, enquanto a resposta evasiva está no eu, a resposta combativa está no outro. O foco é o outro, o foco é minar o coração do outro, o foco é se sobressair sobre o outro, tá? É descarregar todo o arsenal pecaminoso, né, do nosso coração na vida do outro, é ser o combativo, né? Então nós temos algumas frases célebres que os combativos usam. Por exemplo, estávamos tão bem e você vem e faz isso. Estava bem demais, aí você vem, tá vendo? A culpa é sua, né? A outra frase, você estragou meu dia. Estava bem, estragou meu dia aqui. A outra frase é, eu tento mudar, mas você não colabora. Eu quero ser um marido melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser alguém, né, que seja mais crente, mas meu marido não deixa, minha esposa não deixa, meu filho. Quer dizer, é a transferência e o fato também de buscar. Dentro dessa resposta combativa, nós também temos 3 características de pessoas. Primeiro, aquelas pessoas que atacam. As críticas verbais são presentes, né? Quando um cônjuge, né, o marido, esposo, filho, fala do outro em público, né, é uma atitude combativa. Palavras iradas é ao contrário daquilo que Efésios capítulo 4 diz, que a nossa palavra tem que ser branda, com amor, né, com zelo, tem que ser edificante, e ao contrário disso, a palavra é irada, com gritos, com ira. Então é aquela pessoa que se utiliza não só das palavras em si, mas de uma comunicação, né, a ponto de ofender o outro, de atacar o caráter do outro. Lembre-se, o foco é o outro. Então a pessoa discute e ela grita e ela não só usa palavras que não edificam, mas o modo também que fala com relação a isso, né? A outra característica, né, desse também combativo é o litígio, né, que é o fato, às vezes, até de levar, né, uma situação até mesmo legal, né, jurídica. Claro que há casos específicos, mas de sentir tanta raiva, de querer atacar o outro. E também o extremo dessa combativa é o homicídio.
E é interessante, quando nós falamos aqui sobre homicídio, é muito válido pensar que a maioria dos cristãos, né, nunca tenha tirado a vida de alguém fisicamente, né, ou seja, a maioria nunca tenha matado alguém fisicamente, mas já pode ter cometido suicídio, segundo Mateus capítulo 5, verso 21 e 22, que fala que Jesus diz que se guardamos ira ou rancor no nosso coração, aos olhos de Deus, cometemos um homicídio. Ou seja, aquela pessoa que quer destruir ao outro, que quer matar o outro, que tem grande intensidade de ira. Essa, na verdade, são respostas que o nosso coração pode dar diante dos conflitos familiares, né? Esposa, marido, filhos, e claro que se estende a outros relacionamentos também, mas o nosso foco aqui é no lar. E entenda, como eu disse lá no início, que mesmo uma família cristã pode ter alguém que tem essas características e que precisam ser trabalhadas, ensinadas, transformadas pelo Senhor. Quer dizer, o Senhor graciosamente muda corações. Então, se eu avalio o meu coração e eu vejo que eu sou esse tipo de pessoa, que eu tenho essas características, que constantemente eu respondo dessa forma, o que eu devo fazer? Olhar para o meu coração, né, e buscar o ensino da palavra de Deus e o modo também de uma mudança que possa então ser dentro do meu coração, no mais profundo do meu ser, para experimentar, né, aquilo que o Senhor tem na nossa vida e tem dado a nós por meio de Cristo Jesus. Agora, sabe uma coisa interessante? A Bíblia mostra pra gente como que a gente atinge o coração do conflito. Então eu posso pensar o seguinte, né, o Diogo está aqui comigo me ajudando, e eu posso pensar assim, olha, o meu conflito na minha vida é o Diogo. Né, aí eu posso dizer assim, não, como é que eu resolvo? Não paro o relacionamento com ele. Vai ser mais meu amigo, né? Então assim, eu vou só responder o necessário. E normalmente, nós temos essa resposta muitas vezes, né? Então a gente pensa assim, tá, como eu vou resolver o conflito? Então a primeira coisa que eu penso é, tá, quais os passos que eu dou para resolver o conflito? Mas a Bíblia nos diz uma coisa muito importante. A palavra de Deus, em Romanos, em Gálatas e em Efésios, chama-nos para sermos pacificadores, né? Para manter a paz no corpo de Cristo. Ou seja, quando a gente fala em resolver conflito biblicamente, nós não estamos só falando de aprender técnicas de como resolver conflito. Inclusive, existe, né, no mundo jurídico, pós-graduação, treinamentos de conciliação, né? Então você faz estudos específicos para obter ferramentas para resolver os conflitos de outras pessoas. Mas a Bíblia, ela vai muito além dessa realidade. A Bíblia fala que a pacificação, ou lidar com o conflito, é resultado de um coração pacificado. Por exemplo, eu posso olhar para o Diogo que está aqui, né, a gente teve um conflito, imaginando aqui, e eu dizer para ele assim, não, meu irmão, está tudo bem. Ou então dizer para minha esposa, não, eu vou resolver aqui, ó, vamos resolver o conflito. Mas necessariamente o meu coração não está pacificado. Eu ainda estou com raiva, eu ainda estou com ira, eu ainda estou pecando. Então perceba que a pacificação bíblica, ela nasce de um coração pacificado, que Cristo pacifica. Né? E a imagem que nós temos disso na Escritura é que o próprio Deus já pacificou a maior ira, o maior conflito de todos os tempos, dele conosco em Cristo Jesus. Paulo fala isso aos Coríntios, que nós temos agora uma pacificação diante de Deus, e Romanos também fala por meio da justificação e também por causa da obra redentora de Cristo. Então, a pacificação nos relacionamentos não começa só por aprender a resolver. Você precisa olhar para o seu coração e entender que, primariamente, o maior conflito da história da humanidade foi resolvida entre Deus e o homem, porque o homem é pecador e falho desde o Éden, que nós já falamos aqui no início. Então, Cristo é o mediador para a pacificação. E ele também é o nosso mediador, no sentido de como nós podemos, né, tomar o seu exemplo, a sua graça, né, as suas ferramentas que a palavra de Deus nos dá para poder, então, viver relacionamentos pacificados. Então, lembre-se, pacificar não é simplesmente saber regras e passos, é a partir do coração. E aí a Escritura, então, ela atinge o conflito de toda e de qualquer conflito. Né? Então, muitos lares vivem aquilo que nós chamamos de espiral descendente, porque não estão lidando de forma correta com os conflitos. Tá? E existe um texto bíblico, não sei se você lembra de Lucas, capítulo 12, verso 13 a 15,
que chega um jovem para Jesus e fala assim, mestre, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Ele leva uma situação para Jesus Cristo. E o Senhor, sabiamente, ele responde para aquele jovem, né? Ele fala assim, quem me colocou como partidor entre vós? E aí então o Senhor vira e conta uma parábola sobre a avareza. Você sabe por que isso, Diogo? Quando você olha o texto, né, você sabe por que o Senhor fez isso? Quando você olha o texto, você parece assim, mas ele pediu uma ajuda para Jesus, e por que então Jesus contou uma parábola sobre avareza, sobre o ganho a ânsia de ganhar dinheiro? É claro que nós estamos falando do maravilhoso conselheiro. Quando esse jovem traz o problema para Jesus, esse homem, o Senhor sabe do real problema dele. O Senhor sabe que o conflito real não era verdadeiramente a questão da divisão da herança, mas era o ídolo do seu coração pelo dinheiro, o amor pelo dinheiro. Por isso que o Senhor trata a avareza. E quando o Senhor responde assim, tem partidor entre vós, quer dizer, se for um problema superficial, se for um problema legal, você tem juízes, tem os anciãos na porta da cidade que faz isso. Mas eu vou dizer o seu real problema. O seu problema é a avareza. Por isso que o Senhor então conta aquela parábola. Né? E aí Tiago diz uma coisa importante. Tiago 4, do 1 ao 3, fala assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Quer dizer, o texto está dizendo para a gente, essa passagem descreve a raiz do conflito destrutivo. Os conflitos nascem dos desejos não satisfeitos em nossos corações. De novo, os conflitos nascem de desejos não satisfeitos em nossos corações. E resumo, o conflito ele acontece quando os desejos se tornam exigência e nós julgamos o outro e punimos porque ele responde do modo que nós não alcançamos aquilo que queremos, e aí então nós temos o conflito com aquela pessoa. Nós temos aqui a progressão de um desejo que pode ser bom, que se torna um ídolo, uma exigência, e aí então eu acabo tendo um conflito. Por exemplo, vamos lá, Diogo, responde no chat aí, vamos ver o que a Paula fala. Casa limpa. É um bom desejo ou um mau desejo? É bom ter a casa limpa? Sim ou não? A mulherada vai responder sim, os homens também, né? É bom ter respeito? É desejável, né? É bom ter silêncio às vezes. Você quer descansar, você quer ficar na sua casa, chegar do trabalho e descansar tranquilamente? É um desejo bom? É um desejo bom, né? Agora, claro, tem aqueles desejos que essencialmente são carnais, vingança, cobiça, avareza e tantos outros. Mas perceba que a maioria dos conflitos que nós temos são de desejos que são bons, né, essencialmente. Descansar é bom, ter respeito é bom, educar bem os filhos é um desejo bom. Mas o que nós fazemos? Quando nós chegamos em algum momento, em uma encruzilhada, digamos assim, em que eu tenho desejo, né, eu quero descansar, chegar em casa depois desse programa Vida e Escritura, eu quero chegar na minha casa, eu quero descansar. Aí eu vou chegar lá e vai ter alguma coisa para fazer, uma demanda familiar. Mas o meu desejo é descansar, o desejo bom, descansar, né? Mas tem que fazer alguma coisa, eu tenho que atender ali naquele momento. E aí eu posso dizer o seguinte, tá vendo? Eu trabalho, eu fui na igreja, eu fiz, né? Eu fiquei até tal horário, chego em casa e não consigo descansar. O meu desejo não foi atendido pela minha esposa e pelos meus filhos. Aí então, um desejo bom, quando o outro não responde na minha perspectiva, na minha expectativa, eu fico numa encruzilhada. Ou eu respondo buscando satisfação em Deus, ou eu busco concentrar-se na minha decepção, na minha necessidade, e isso aqui controla a minha vida. Bom, nós vamos fazer agora uma atividade, Diogo. Me ajuda aí no chat, tá? Eu quero que você faça comigo uma reflexão sobre os seus desejos que talvez podem ser conflitos para você. Por exemplo, tá? Então, veja bem, eu desejo, e desejar nem sempre é ruim, tá? Nem sempre é pecaminoso. Né? Quando essencialmente não é, como avareza, cobiça e tudo mais. Agora, desejo de descanso, né? E tudo isso é bom, é válido, inclusive é bíblico. Mas como que as pessoas me respondem, eu tendo ou não aquilo, isso pode levar o meu coração a pecar contra Deus, tá? Então, algumas coisas para legitimar o desejo, né?
Eu trabalho duro uma semana toda. Será que eu não mereço um tempinho de sossego? Será que eu não mereço daqui? Vai ficar no meu pé? A Bíblia diz que você tem que fazer isso por mim. Usa até a Bíblia para poder, né? Você tem que fazer isso daqui por mim, porque a Bíblia está dizendo que você tem que me amar, tem que cuidar de mim, tem que fazer isso daqui. Então perceba que usa até a Bíblia para poder tratar, né, essa questão do coração. Agora, nós lembramos, né, que nós podemos encontrar a ideia essencial de eu preciso disso para ser feliz, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar agora a progressão de um desejo lícito, bíblico, muito, né, para um desejo pecaminoso, uma exigência e um conflito. O Diogo vai colocar aí nos comentários e você pode também fazer esse teste na sua casa. Vamos pensar num desejo legítimo. Então coloca aí, Diogo, desejo legítimo. O que é o seu desejo legítimo? Descanso, ajuda da esposa, ajuda do marido, obediência dos filhos, os filhos respeitam, né, dos pais. Tudo isso é desejo legítimo. Pensa aí. Está pensando, né? Ah, eu quero tal coisa, né? Eu desejo isso daqui. Ok. Ah, eu quero um marido mais crente, né? Ah, eu quero uma esposa mais espiritual, desejo legítimo. Eu quero um filho que leia a Bíblia todo dia, desejo legítimo. Tudo isso é bíblico, é bom, é um desejo legítimo. Aí o que acontece? Você tem um desejo, você tem uma expectativa, só que você convive com pessoas no seu casamento, seu relacionamento com os filhos. Aí, Diogo, o que vai acontecer? O outro vai dar uma resposta. Você tem uma expectativa sobre o outro, sobre o que você quer. Aí o seu marido, ele não faz aquilo que vai. Ele não está fazendo o que você acha que ele tem que fazer. A sua esposa não está fazendo. O seu filho não está sendo tão crente quanto você queria que ele fosse crente. Está acontecendo alguma coisa. A sua casa, o marido deixou de novo aquela toalha, essa é clichê, né? Em cima da cama. O Diogo de novo deixou a toalha em cima da cama e a Paula já falou para ele que não pode ficar lá. Ou o sapato, ou a roupa, né? A mulherada reclama de que não pode ter nada no quarto além do guarda-roupa, porque se torna um lugar que o homem coloca. Então, ou então ao contrário, então, a esposa, os filhos, enfim. A sua expectativa, a sua necessidade, ela foi tirada. Na verdade, o que você desejava, um bom desejo. Aí, o outro pode ser que não atenda a isso. Aí nós vamos para um terceiro ponto, a forma que eu me sinto com relação à resposta do outro. Aí assim, eu me sinto incompleto, eu me sinto que não estou satisfeito, eu me sinto, assim, várias coisas, tá? Que traz a ideia de, tá vendo? Não tá bom, né? Não tá do jeito que eu quero, não tá assim, não tá assim, não tá assim. Aí o meu sentimento pode dominar o meu coração. Aí o que acontece? Eu passo a olhar para aquilo como necessidade de contentamento, de alegria e da minha resposta. Aí o que eu faço? Eu começo a exigir isso daqui. Se você não fizer isso, vamos ter problema. Eu exijo aquilo ali. A exigência agora é porque meu coração deseja aquilo a tal ponto que eu preciso daquilo para ter significado, para ter satisfação. Aí aquilo, aquele desejo bom, Diogo, sabe o que se torna? Um ídolo no meu coração. E aí eu vou brigar, porque todo ídolo exige, sabe o quê? Sacrifício. E aí eu vou ter que sacrificar alguma coisa. Vou ter que sacrificar o marido, a esposa, os filhos. Eu estou pronto, com o meu cutelo da vontade, né, poder então sacrificá-lo para que ele, ou para que o meu ídolo me dê aquilo que eu quero. Então nós temos o conflito, tá? Então a progressão de um ídolo é assim. Eu tenho um desejo legítimo, bom, eu estou diante da resposta do outro, a forma que me sinto com relação à resposta do outro, o pensamento exigente, a minha resposta à situação e, por fim, então, o conflito que eu posso viver. E aí, então, eu julgo, eu castigo, eu dou gelo, né? E aí eu me torno um juiz. Tiago 4 fala assim, um só legislador que pode, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, és que julga o próximo. Não é julgar no sentido de que eu não posso julgar ninguém, mas a questão principal é que eu me torno juiz. E aí eu puno o marido, a esposa, os filhos, né? E aí, na verdade, nós esperamos é que as pessoas sejam leais aos nossos ídolos. Se você não me der, então eu vou ficar irado. E por fim, eu castigo aquelas pessoas. E ao castigá-las, então, eu coloco sobre elas a minha ira. Esse é um processo que vai sendo levado e carregando os ídolos e os conflitos da nossa vida. O que significa? O conflito começa essencialmente
dentro do nosso coração. O conflito é algo que nasce em nós e a gente não deve culpar o outro. Ainda que o outro me trate do jeito que ele me trate, eu tenho a responsabilidade de responder biblicamente. Bom, nós vamos voltar aqui para o chat. Você está participando conosco aqui. A Isabela está dizendo boa noite, pastor. A Inês também, boa noite, pastor. O Sérgio, boa noite. Boa noite, pastor. Ana e Marcos. Muito bom tê-los aqui. Sérgio, a pessoa que é combativa é uma pessoa narcisista? Pode ser. Pode ser. Aquela pessoa que é sempre o desejo dela, o gosto dela, ela é o centro das coisas, né? Tanto em um quanto em outro, né? Pode ter essa característica. A Lucila Condeixa está dizendo, boa noite, temos que ser pacificadores. Muitas vezes não é fácil, e realmente não é fácil ser pacificador, né? Mas a graça de Deus nos sustenta para que nós sejamos. Então, mande mais suas perguntas, suas colaborações aqui, e nós vamos para a última parte do nosso programa. Mas antes disso, eu queria fazer 2 indicações de literatura para você. Esse estudo que nós estamos tendo aqui é baseado num livro chamado Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador, está desse lado aqui, ó, do Ken Sand e Tom Raab. Então este livro aqui é um livro completo, você pode ter todas as informações que nós estamos tendo aqui de uma forma mais completa. Neste livro aqui, Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. Esse livro é bem didático, ele pode estudar na família, e tem um capítulo que fala como ensinar os filhos a serem pacificadores. A gente não vai tratar hoje, mas tem esse capítulo. O segundo livro é Resolução de Conflitos, do Lu Priolo, está aqui também na editora Nutra, que ele é um bom livro, que ele expande aí mais esse assunto de resolução de conflitos, né, dos conflitos familiares, e você pode então comprar esses livros, adquirir esses livros. Temos aqui na livraria, que é parceira nossa aqui na igreja, você que vem aos cultos, que está aqui na nossa igreja aos domingos, pode procurar esses livros que vai ter lá para você poder comprar e se aprofundar mais nesse assunto também, tá? Então essas 2 literaturas que eu indico aqui. E como então ser um pacificador, que é o nosso alvo aqui, né? Conflito já sabe que existe, tá aí o conflito. Agora, como que a gente pode pensar no resultado ou numa maneira de resolver o conflito, né? Veja bem, os passos que eu vou dar aqui, reforçando com muito zelo, não é só o passo, mas é o coração pacificado. Você precisa ser pacificado, eu preciso ser pacificado, no sentido de que somos salvos por Cristo, né, lidado e chamado a uma vida de pacificação, tá? Então, como é que a gente resolve o conflito? Então, o conflito não é algo novo, começa lá em Adão e Eva, e nos afeta também. Só que o sacrifício de Cristo, ele abriu um caminho para lidarmos com os problemas de forma diferente. Graças a Deus por isso, né? Então, por sua graça, nós podemos confessar os nossos pecados, esperar de Deus ajuda e restauração para os nossos relacionamentos. Então, os conflitos, eles podem e devem ser resolvidos. 1 João diz sobre confissão, e também João 13 fala em como nós podemos refletir o amor de Cristo e refletir o amor servindo uns aos outros. Então, a graça de Deus comunica 2 verdades para nós. Primeiro, o que devemos fazer diante dos conflitos e como também devemos fazer. E aqui, uma coisa importante, tá? Conflitos, eles criam oportunidades para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Normalmente, nós vemos conflitos simplesmente como algo inconveniente. E é claro, porque isso traz dor, traz, né, cansaço, às vezes tentar uma resolução, o outro não quer, mas conflitos são oportunidades que nós temos de avaliar o nosso coração e de crescer na graça e no conhecimento de Cristo. O texto de Coríntios fala assim, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então a nossa vida deve refletir a glória do Senhor, inclusive no modo em que nós lidamos com os nossos conflitos. O autor que nós estamos utilizando aqui dos conflitos no lar e as escolhas do pacificador, ele dá alguns passos de como nós podemos resolver o conflito. Ele fala de a resolução de 4 vezes. Já ouviu esse jogo? 4 vezes. Então marca aí também. E ele fala sobre 4 vezes que é os passos que ele dá para resolver um conflito, tá? Primeiro V é vise a glória de Deus. Vise, então como resolver conflitos? Primeiro V que ele dá é vise a glória de Deus. Então quando nós fazemos da obra de Cristo na cruz o aspecto central das nossas vidas, mesmo quando estamos em conflito, nossas vidas adquirem um aroma para agradar a Deus.
Então, lembrar do que Cristo fez por nós nos inspira a confiar em Deus e não em nós mesmos para resolver o conflito. Interessante. Quando alguém peca contra você, você fica ofendido simplesmente porque a pessoa pecou contra você, ou o amor que você tem pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, vai além do seu egoísmo e você diz assim: não, eu estou preocupado porque eles pecaram contra Deus. Eu os amo a tal ponto de querer que o relacionamento deles esteja saudável diante de Deus. Normalmente, a nossa ofensa se torna a principal em pecados contra nós, não é verdade? Minha esposa pecou contra mim. Meu filho, meu marido fez isso. Então nós nos tornamos o centro do problema. E nós queremos a glória disso e não visamos a glória de Deus. Então o primeiro ato que o autor coloca é fixar a nossa mente nas coisas que agradam a Deus e nos permite não sermos dependentes de resultado e comportamentos do outro no conflito. Ainda que eu seja ofendido, eu quero glorificar a Deus no modo que eu resolvo os conflitos. Então, do ponto de vista prático, em todos os conflitos, fazer a mesma pergunta: como posso agradar a Deus nessa situação? Não colocando você no centro, mas colocando o modo que Cristo quer transformar o seu coração para que você resolva o conflito. Eu disse isso. Normalmente nós estamos muito mais preocupados em o quanto nós fomos ofendidos, enquanto nós estamos magoados, e não vemos que aquela pessoa pecou contra Deus e nós a amamos tanto, e amamos a Deus, que queremos que o seu relacionamento com o Senhor cresça e que ela, então, amadureça. Mas às vezes a gente confronta simplesmente olhando para o nosso próprio coração. Segundo veja primeiro a trave do seu olho. Então, raramente somos, se alguma vez, completamente inocentes em conflitos. Por isso, depois de focar em Deus, nós devemos focar a examinar o nosso próprio coração. Mateus 7,5 diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Então Deus graciosamente nos ajuda a reconhecer as nossas fraquezas e encontrar descanso e clareza nele sobre os nossos próprios pecados. Como é que a gente pode tirar a trave do nosso olho? Primeiro, admita o mais depressa possível que você também tem culpa no processo. Ah, mas eu não comecei, mas talvez você botou lenha no fogo, na fogueira. Então, ou respondeu não biblicamente. Ah, eu não vou ficar quieto. Quer dizer, você poderia ser um pacificador e não foi, porque o seu coração queria autojustiça. Tá? Mesmo que acreditemos que não somos os causadores dos conflitos, podemos ter tido atitudes que aumentou, na verdade, o conflito. E também você deve confessar e corrigir os seus erros, tirando a sua trave do olho. A trave aqui seria confessar aquilo que precisamos, que dissemos em palavras pecaminosas, em comunicação não bíblica, em ações que nós tivemos até de desprezo, sentindo superior ao outro, atitudes e motivações. Então, esse é o modo em que nós avaliamos. Então, remover a trave é mais do que uma simples confissão, mas uma mudança no modo interior do coração. Quer dizer, eu posso simplesmente olhar para o conflito e dizer: estou nem aí, a pessoa começou, ela que se vira, ela que vem pedir perdão. Ou eu posso entender que também tenho responsabilidade sobre o processo e perdoá-la em Cristo Jesus. Olhando para essa perspectiva, eu avalio. Quer dizer, se eu avalio isso, raramente eu vou chegar já irado com o outro, eu vou pensar também nas minhas fraquezas, nos meus pecados e nos meus problemas. Terceiro vá e mostre o erro do seu irmão. Ah, então tem que aceitar tudo? Tudo que a pessoa faz tem que aceitar? Não. Você pode ser alguém que confronte, mas uma vez que nós tenhamos retirado a trave dos nossos próprios olhos, nós podemos então avançar no próximo passo na busca da pacificação, que é ajudar os nossos irmãos e irmãs em Cristo, marido, esposa, filhos, a compreender também o cisco que está no olho. Quer dizer, mostrar ao nosso irmão a falha dele em amor, eu falo marido, eu falo esposa também com relação a isso. Então, Deus nos usa para abençoar a vida do nosso cônjuge e encontrar a maneira melhor de resolver o problema, dos nossos filhos. Então você, que
que muitas vezes é confrontado na sua casa, veja como instrumento do Senhor para a sua vida. Normalmente nós rejeitamos, né, a priori assim, os confrontos, sem pensar que eles também, né, o marido, a esposa, às vezes a gente está mais aberto a ouvir o confronto de pessoas que não são da nossa casa do que daqueles que são, porque nós também conhecemos os pecados deles, né? Mas como um casal crente, filhos servindo ao Senhor, estando ali como parte da família da fé, nós devemos entender que ali também a ação do Senhor para confrontar, para tratar, para disciplinar o nosso coração. Gálatas 6:1 fala assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas tentado. Gálatas 6:1 fala sobre isso. A confrontação em amor serve como modelo positivo para outras pessoas, assim como também Cristo fez. Então, o seu comportamento pode dar aos outros a oportunidade de reconhecer os seus pecados e de ser tratado no coração. A ofensa, ela é importante ser corrigida e ser confrontada, né? E lembrar também que a pessoa está pecando contra Deus, mas em amor e graça. E o último V é vá e reconcilie-se. Vá lá e reconcilie-se com essa pessoa. Isso é importante, né? Pela morte do seu filho, Deus nos tem reconciliado consigo mesmo. É isso que Paulo escreve aos Coríntios. Deus perdoou os nossos pecados por um preço incalculável. Como podemos, então, como filhos de Deus, não querer perdoar os outros? Efésios 4:32 fala perdoando uns aos outros como Deus, em Cristo, vos tem perdoado. Né? Existem algumas frases assim. Olha essa, Diogo. Te perdoo, só não quero me aproximar de você. Né? Tem um amigo meu que ele fala assim, não, eu te perdoo, mas você morreu para mim. Ele fala brincando, né, quando a gente brinca nessa situação. Eu te perdoo, só dessa vez. Só dessa vez, Diogo. Se você pisar na bola, quer dizer, eu condiciono. Então, o que a gente faz aqui? O perdão não é um vago conceito emocional, mas também não é só um sentimento. O perdão é o reconhecimento de que o outro deve a você e você sabe dessa dívida e você assume diante de Deus. 4 promessas nós fazemos quando nós decidimos perdoar as pessoas. Primeira promessa é, eu não vou pensar mais sobre o ocorrido. Né? A segunda promessa é, eu não vou mais mencionar o que você, ou vou usar isso contra você. Ah, tá vendo? Olha lá, Diogo, lembra? Você fez isso para mim? Tá vendo? Falou a minha esposa, tá vendo aquela vez? De novo você está fazendo? Eu não vou falar para outros sobre a sua ofensa. Eu não vou permitir que o ocorrido fique entre nós ou que prejudique o nosso relacionamento. É um modo em que também nós lidamos, né, e perdoamos verdadeiramente. Então, reconciliar é isso, é perdoar e é voltar a ter o relacionamento. É claro que nós estamos falando do ambiente familiar aqui, onde isso é extremamente necessário. Gente, eu vejo coisas de familiares levarem mágoas uns dos outros por 30, 35 anos. E que em algum momento aquilo explode, porque o coração está carregado de mágoa. Então, ser um pacificador é muito mais do que resolver o conflito em si, mas é buscar a glória de Deus nos meus relacionamentos, para viver de um modo que agrade ao Senhor. Então, quais são os 4 Vs? Vise a glória de Deus. Veja a primeira trave no seu olho. Vá e mostre o erro do seu irmão. Vá e reconcilie-se. Bom, a minha pergunta final que eu tenho para você é: você tem sido um pacificador nessas características? Você tem buscado a glória de Deus na resolução dos problemas familiares que você tem? E você tem buscado constantemente também avaliar o seu próprio coração? Quem é você nesse conflito? E como que você pode ajudar outros a honrar a Deus, a glorificar ao Senhor no ambiente familiar? Deus tem nos chamado para isso como famílias, como povo dele, a viver de um modo que nós possamos, então, louvá-lo e engrandecê-lo. Então, essas são as reflexões que nós podemos ter sobre os conflitos no lar e as escolhas do pacificador. Deixa eu ir aqui a última vez no chat, para que a gente possa, então, encerrar o nosso programa. Tem aqui mais... Tem a Maria de Lourdes, boa noite, igreja, boa noite, Maria de Lourdes. Nós temos aqui o pessoal, aqui, o Diogo, aqui, a equipe Diogo, fazendo todo o trabalho, colocando a reflexão aqui para vocês. E nós temos aqui a Ana Paula Corte, sacrificamos assim os relacionamentos, é verdade.
Quer dizer, por causa do nosso ídolo do coração, nós podemos sacrificar o fato de viver a pacificação e levar por muito mais tempo o conflito por causa do pecado do nosso próprio coração. Então que Deus nos dê graça, nos ajude diariamente a resolver os nossos conflitos para a honra dEle, para a glória dEle, e você também resolva, né, buscando sempre glorificar o nome do Senhor. Bem, aqui hoje, no Vida e Escritura, foi esse tema. E aí, voltando lá para o chat, você se considera uma pessoa que sabe resolver os conflitos? Né? Você tem essa perspectiva? 46% está dizendo que sim. 56% está falando que não. Então agora você tem ferramentas bíblicas para poder resolver o conflito e resolver para a glória de Deus. Tá? Aqui tem uma pergunta da Lucila aqui antes da gente finalizar, que eu quero mostrar. Que é, e quando o outro se faz de vítima o tempo todo? Isso acontece. Tem pessoas que sempre são vítima e sempre, veja bem, é importante biblicamente confrontá-las, como nós colocamos aqui, levá-las a entender a verdade da palavra de Deus, né? Mas uma coisa muito interessante, Lucília, nós não temos controle sobre o coração do outro. A Bíblia diz assim, se depender de vós, tenhais paz com todos. Né? E podemos ter pacificação com aquele que está ao nosso redor, né? Falando sobre isso, mas principalmente nós devemos então orar e confiar no Senhor que trabalha nos corações. E há um momento em que essas pessoas então buscarem se vitimizar, é importante lembrá-las do Evangelho de Cristo, do Evangelho que nos ensina a assumir responsabilidades, mas ao mesmo tempo olhando para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, né, traz grande alegria para o nosso coração em poder ajudar os nossos irmãos que têm dificuldade, né, em casa ou fora, a entender também o seu próprio coração. Meus queridos irmãos, nós estamos encerrando o nosso programa Vida e Escritura. Espero que tenha edificado a sua vida. Muito obrigado pela sua participação aqui, por você ter assistido, dado seu boa noite, feito as suas perguntas. A Isabela colocou aqui, muito bom, pastor. Que Deus continue abençoando a sua vida, te dando cada vez mais graça para que você possa utilizar a palavra de Deus para resolver os seus conflitos. E lembrando que a maior pacificação é aquela que o Senhor fez no nosso coração em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Se Ele permitir, nós estaremos aqui na próxima semana batendo um papo sobre um outro tema também relacionado à família, e você pode também compartilhar esse vídeo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, IP Nacional, né, é o Instagram da nossa igreja aqui, IP Nacional. Você pode nos seguir para também ficar atualizado, e também o nosso canal aqui, IPN Online. Você pode se inscrever para receber as notificações e compartilhe, né? Compartilhe este programa e outros conteúdos aqui do nosso canal, do canal da IPN, para poder edificar e abençoar as outras vidas. Deus continue abençoando a sua vida, guardando o seu coração, e este foi o programa Vida e Escritura, quando vida e escritura se encontram. Deus abençoe e um excelente final de semana.